hashtag 172. Lembrando aqui o pensamento de Salustio, um historiador romano. Ele dizia: a discórdia destrói até mesmo os maiores. Portanto, uma desunião é o princípio do apodrecimento. É importante acolher este pensamento para não destruir nossa própria família. O problema é que, por culpa da compreensão disso, desde as origens das famílias, ou nas famílias, é que se torna muito difícil construir a família fortalecida na compreensão desta maneira simples de enxergar a vida em família. Sabendo que as muitas divisões religiosas podem causar a queda de todas elas, todas as religiões. Então agora, com medo do comunismo, alguns timidamente levantam esta bandeira pela união. Mas a fome de domínio, de poder, do bezerro de ouro, impede que a venda caia dos olhos de todos eles, praticamente todos os líderes religiosos. Mas que perspectivas há de união religiosa dentro da cristandade? Que possibilidade há de, em algum momento, surgir a união religiosa neste mundo, se cada um quer brasa só para sua sardinha? E, na realidade, as perspectivas de união religiosa em escala mundial são absurdamente remotas. Esta ideia tem sido, pela grande maioria, chamada de inconcebível. Na verdade, cada um pensa que a união religiosa só pode significar uma coisa: a união de todas as outras religiões dentro da sua. Assim, nenhuma delas está disposta, ou disposto, que aí os pregadores, os sacerdotes, nenhum deles está disposto a essa união. Há religiões que parecem temer menos o comunismo do que uma aliança entre elas. Quanto à reunificação, o bispo Henry Knox, da Igreja Episcopal, ele dizia: apenas o milagre de Deus poderá vencer os preconceitos e os mal-entendidos que se desenvolvem durante 1500 anos sem que haja união. E disse ainda mais: a união religiosa mundial significa a inexistência de qualquer divisões religiosas entre todos os habitantes do mundo. Todos estão inteiramente unidos no mesmo pensamento, no mesmo parecer. Fecha aspas. Bom, contudo, o autor destas palavras foi também o apóstolo dos gentios, São Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Não há a mínima razão para se crer que o homem consiga isto, só mesmo Deus. Isso até porque a base da religião que Deus, como exemplo, nos deu é Jesus. Ele é a pedra angular. É Ele, com o seu novo mandamento: amai-vos uns aos outros, tanto quanto eu vos amei. Nenhum outro tem força para unir nada, mas Jesus tem. Nele é imprescindível, o único a confiar nesse trabalho. Mas ele disse: haverá um só rebanho para um só pastor. Só mesmo um desequilibrado não entende isso, que o mundo só tem jeito dessa forma.
quando ele voltar aqui. Bom, infelizmente, isso só vai ser alcançado à custa de muito sofrimento. Quiçá uma guerra mundial, que será a última, porque depois dela, a humanidade nunca mais vai pensar em construir armas para guerrear entre nós, humanos. Só que não vai ser conseguido por homem nenhum, por religião nenhuma, por nação nenhuma. Quem vai conseguir é Jesus, o mesmo, ele mesmo. Toda a força do espírito das trevas tem como pai e mãe, né? A ignorância. A ignorância das leis divinas que regulam o funcionamento do universo. Essa ignorância, infelizmente, é que domina ainda a humanidade. Visto que essas entidades, que são chamadas como Luzbel, Lúcifer, Satanás, Beelzebul, é invisível aos homens e muito mais poderosas do que ele, mesmo com sua energia nuclear, é o Cristo de Deus. Os homens e as nações nunca poderão desalojá-lo do seu posto como Deus deste sistema de coisas, o Cristo. E quem diz é o apóstolo Paulo, na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Só este único fato já prova que um mundo unido nunca poderá vir do esforço humano, quer seja por meio de pactos de paz, ligações de nações, federações, ou mesmo pela ONU, União das Nações Unidas. A gente vê que ela não consegue nada, que há muito já comprovou sua ineficiência e que já está corrompida. Só pode haver um mundo realmente unido com a remoção de Satanás, que estabeleceu aqui na Terra, através da ignorância humana, que é o pai e a mãe, né? De todos os males do mundo. O homem, enquanto ignorante, pode ser chefe de Estado, pode ser imperador, pode ser ditador, presidente, governador, prefeito, mas não passa de um Satanás. Se está fora das leis de Deus, não deixa de ser um Satanás. Vimos que, não faz muito tempo, uma criatura se estabeleceu como presidente de uma nação e disse que nunca tinha lido um livro. Chorou no dia de sua proclamação, cheio de emoção, dizendo que ele mesmo, sendo analfabeto, tinha alcançado o mais alto posto de um país. Isto é, no mínimo, uma apologia à ignorância, ao analfabetismo, à estupidez. Mas por que essas coisas ainda ocorrem neste mundo? Porque aqueles que os possuem, no caso da cultura, algum nível de instrução, e às vezes muito elevado nível de instrução, não tiveram educação formada nos preceitos das leis divinas. Não sabe por que nasceu, por que vive e por que um dia vai morrer. São uns problemas ambulantes. E quando assumem um poder dessa natureza, fazem desgraça no mundo. Vamos para a próxima hashtag.